outro detalhe também, que esse movimento sionista começou a utilizar slogans, falsos para tentar persuadir as pessoas para sua causa. Um desses slogans que ficou muito famoso era o seguinte: uma terra sem povo para um povo sem terra. Ou seja, eles diziam que a Palestina era uma terra sem povo e que eles queriam a Palestina para um povo sem terra. Então, eles dizem, então era falso, porque na Palestina existia uma população e era uma população majoritariamente árabe. E os judeus, na verdade, eles não estavam sem uma terra, eles estavam dispersos e viviam cada um deles nos seus países onde cresceram e viveram. Então, na verdade, eles começaram a utilizar esse tipo de slogan para tentar persuadir os países europeus a abraçar a sua causa. Theodor Herzl também, certa vez, tentou persuadir o próprio governante turco-otomano, que no caso foi o sultão Abdelhamid II, a que ele fosse favorável ao estabelecimento do Estado sionista na Palestina. Nesse momento, o governo do califado turco-otomano, ele se encontrava em decadência, inclusive com uma grande dívida externa. Então eles procuraram esse ponto frágil também para tentar persuadi-lo. Eles falaram que eles pagariam a dívida externa do Império Turco-Otomano, em favor dos judeus poderem se estabelecer lá. O governante, o sultão, de imediato se recusou a essa proposta. Na Primeira Guerra Mundial, que durou entre 1914 e 1918, a Grã-Bretanha estava buscando a aliança dos árabes, a favor do seu processo na guerra, e que eles viessem a se rebelar contra os turcos otomanos. Então eles buscaram essa aliança para que os árabes se rebelassem contra o califado e em função disso eles prometeram para os árabes o quê? A independência em relação ao domínio turco. Então eles asseguraram aos árabes o seguinte: se nós ganharmos a guerra e vocês se juntarem a nós nessa luta, nós daremos a vocês as terras que hoje pertencem, estão sob o domínio do califado turco-otomano. Com essa proposta, os árabes eles acabaram se rebelando contra o Império Turco-Otomano, sendo favoráveis, se aliando aos ingleses. Mas como é que isso aconteceu? Isso aconteceu através de negociações. Foram, na verdade, 8 cartas enviadas pelo representante britânico, McMahon, que era o representante no Egito da Inglaterra, e o rei do Hijaz, que era o xerife Hussein ibn Ali. Então eles começaram essa troca de negociações. E uma pessoa que também teve participação muito importante nessa negociação com o rei Hussein, e principalmente seu filho Faisal, foi Lawrence da Arábia, que eu acho que vocês já escutaram falar, houve até filme em relação a ele. Ele era um agente secreto britânico do exército inglês, e ele persuadiu de forma muito forte também esses governantes para que abraçassem essa causa. Então, esse acordo se deu dessa maneira. Com isso, houve a rebelião, os árabes se rebelaram contra o Império Turco-Otomano, se aliando aos ingleses. Nesse meio tempo, o que acontece? A Inglaterra começa, paralelamente, a fazer um acordo com a França. Então, esse acordo entre essas cartas, eu falei, foram trocadas entre 1915 e 1916, entre os britânicos e os árabes, até março de 1916. Em maio de 1916, começa a negociação entre ingleses e franceses, entre o embaixador inglês Sykes e o francês Picot. Foi por isso que deu origem a esse nome, Acordo, Tratado de Sykes-Picot. Onde, na verdade, eles estavam fazendo o quê? Dividindo as terras dos árabes. Então eles falaram: quando terminarem a guerra, a repartição das terras árabes vai ficar da seguinte maneira. Então ficou a Síria e o Líbano sob o domínio francês, a Palestina, o Iraque, a Jordânia sob o domínio inglês. Então, na verdade, o que a Inglaterra estava fazendo? Ela, ao mesmo tempo que ela estava negociando, prometendo falsamente a independência aos árabes, ela já estava dividindo com a França o território entre eles. Então, na verdade, os árabes
acabaram entrando como bucha de canhão, ou seja, eles lutaram, né, e na hora que foram receber o que havia realmente sido acordado, eles foram traídos, né, pela Inglaterra na situação. E como é que isso tudo veio à tona? Já que era um acordo secreto também. Na verdade, em 1917 houve a Revolução Russa, né, quando os bolchevistas assumiram o poder, tirando o czar Nicolau II. Com isso foram abertos os cofres do Ministério dos Assuntos Exteriores da Rússia. E toda essa documentação estava ali presente porque a Rússia também ia ter uma participação em relação aos países da Europa Oriental. Quando os bolchevistas, diante dessa documentação, o que eles fizeram? Eles expuseram essa documentação para o mundo. Nesse momento, houve um clamor mundial de indignação. Como é que eles estavam fazendo esse tipo de acordo? Então, o que a Inglaterra e a França fizeram? Elas simplesmente alteraram a denominação do acordo. Em vez de ser uma colônia, eles iam fazer um mandato. Qual é a diferença da colônia com o mandato? Eles falaram que, na verdade, essa população que foi liberta, digamos assim, durante muito tempo, sobre o domínio turco-otomano, eles ainda não tinham a maturidade e a experiência para se autogovernarem. Então, na verdade, eles precisavam da ajuda dos ingleses e dos franceses para que pudessem, durante um longo tempo, governarem aquelas áreas e ir ensinando aquelas pessoas a poderem governar. Então, na verdade, eles trocaram somente o nome para continuar assumindo aquele papel de governança naquela região. Quando os árabes ficaram sabendo disso, realmente ficaram indignados, né? Na verdade, os seus homens, os seus soldados foram mortos a troco de nada, né? Eles estavam desejando a libertação das suas terras, a independência das suas terras, e na verdade saíram do domínio do Império Turco-Otomano para entrar no domínio inglês e francês. Agora nós vamos falar um pouquinho da Declaração Balfour. Mas antes disso, Lord Balfour, que foi ministro das Relações Exteriores do Império Britânico, em agosto de 1918, ele disse uma frase que também ficou bastante famosa: "Não me preocupa sobre qual sistema controlamos o petróleo, mas tenho muito claro que é de vital importância que esse petróleo esteja à nossa disposição." Qualquer coincidência, qualquer semelhança com o que acontece hoje é mera coincidência, né? Então você já vê como era o pensamento dessas pessoas naquele período. E diz Deus Altíssimo no Alcorão, na Surata 3, Aya 103, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةٍ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ou seja, e agarrai-vos todos à corda de Allah, e não vos separeis, e lembrai-vos da graça de Allah para convosco, quando éreis inimigos, e Ele vos pôs harmonia entre os corações, e vos tornastes irmãos por sua graça, estáveis à beira do abismo do fogo, e Ele deste-vos salvou. Assim Allah torna evidentes para vós seus sinais para vos guiar-vos. Por aqui, nós percebemos que, se seguíssemos, na verdade, a orientação de Deus, nós estaríamos numa outra situação. O que aconteceu, na verdade? Os muçulmanos traíram seus irmãos muçulmanos, brigaram com seus irmãos muçulmanos, confiando na amizade e no acordo feito por não muçulmanos. E olha o que deu. Se perdeu o califado, onde, na verdade, por mais decadente que eles estivessem, ainda os muçulmanos estavam unidos, debaixo de uma mesma bandeira, debaixo de uma mesma orientação, e tinham a sua dignidade. Eles tinham o seu respeito pelas pessoas. Perderam o califado, os árabes perderam as suas terras e ficamos à mercê das pessoas, né, com outros objetivos que não os objetivos da justiça. Então isso também é algo para a gente refletir em relação a esses pontos.